Eu tô cansado. Nos últimos meses, pensei muito antes de desabafar. Já tem um tempo que eu estava refletindo muito, com muita vulnerabilidade. Não foi uma decisão simples, muito menos fácil. Mas quero compartilhar com vocês que me acompanham e fazem parte dessa história há tantos anos, com vários trabalhos, projetos e outras coisas. Então quero falar com você que tomei uma decisão importante sobre um dos projetos que mais amo, a Euforie-se. É engraçado. Quando olho para trás, ainda me impressiona pensar em tudo o que aconteceu. Vocês sabem como começou a Euforie-se? Foi como se eu tivesse colocado uma semente que foi plantada, começou a florescer, crescer, foi se transformando e assim começou a Euforie-se. Mas como começou? Essa caminhada começou na internet, em 2017, no mês de setembro, especialmente no Dia dos Surdos, quando publiquei no meu canal o primeiro vídeo. Precisamos do Dia dos Surdos? Vocês lembram disso? Foi assim que comecei a fazer no meu canal, porque já me incomodava ver pessoas surdas sendo excluídas, inferiorizadas ou tratadas como se fossem menos capazes. Era assim que grande parte da sociedade enxergava a gente. Isso me incomodava muito. Eu queria falar sobre isso, mostrar outras possibilidades e fazer com que mais pessoas enxergassem o povo surdo de uma outra forma, que temos história, talentos e muito mais. Foi ali que tudo começou, no Dia dos Surdos. Inclusive, muitas pessoas surdas de várias partes do Brasil participaram do vídeo com o objetivo de mostrar o protagonismo de cada uma e fazer com que a sociedade enxergasse que o povo surdo é muito mais do que imagina. Assim, setembro passou a ser para mim um período de pensar no que poderia criar, comunicar e fazer pelo povo surdo. E isso foi acontecendo todos os anos. Vieram novos vídeos, projetos, gravações, encontros e até lives durante a pandemia com vários convidados surdos. Lembram? A internet foi o espaço que encontrei para falar sobre algo em que sempre acreditei. Pessoas surdas precisam ser reconhecidas por tudo o que são, fazem, criam e podem construir. Por exemplo, como expliquei sobre o primeiro vídeo do projeto, tinham várias pessoas surdas mostrando suas profissões, sua formação e seus sonhos. Eu queria que outras pessoas surdas, principalmente as mais novas, pudessem olhar e pensar, eu também posso. Que cada pessoa possa realizar o seu sonho e que a sociedade comece a reconhecer o povo surdo, que tem seus talentos e entenda que ser uma pessoa surda não significa ser inferior, entende? Era isso que eu queria que reconhecessem, qualquer pessoa surda. Somos seres humanos. Existem milhares de pessoas surdas com competência. Com o tempo, aquilo que começou no digital cresceu. Vieram encontros presenciais, projetos sociais, ações culturais, parcerias, eventos e experiências que eu nunca imaginei viver. E nem planejei para o futuro. Nada. Foi acontecendo com o tempo, com sugestões, experiências e aprendizados. Já são quase 10 anos, sem parar. E foi nesse caminho que nasceu a Euforie-se.
A Euforice é um projeto sem fins lucrativos. Construído por um coletivo voluntário liderado principalmente por pessoas surdas e também com pessoas ouvintes aliadas que acreditam no mesmo propósito. Desde 2022, o que começou pequeno foi crescendo, ganhando novas pessoas, novas ideias e ocupando espaços cada vez maiores. E talvez essa seja uma das coisas que mais me deixam orgulhoso. Ao longo desses anos, muitas pessoas acreditaram no propósito da Euforice. Começamos a somar cada vez mais. Vimos pessoas surdas no palco, nos bastidores, na produção. Na comunicação, no empreendedorismo, na liderança e tomando decisões. Com tantas pessoas surdas em seu protagonismo, também conhecemos muitas outras pessoas surdas. Isso significa que essas pessoas existem. Pessoas surdas sempre estiveram aí. Vimos pessoas surdas criando projetos, conduzindo equipes e mostrando seus talentos para milhares de pessoas. E isso importa muito, porque sabemos que todos os dias, quando vivemos a realidade, andando pelas ruas e por outros lugares, ainda estamos em uma sociedade que cria muitas barreiras para pessoas surdas. Muitas vezes tentam decidir por nós até onde podemos chegar, o que podemos fazer e quais espaços podemos ocupar. Nós, pessoas surdas, sentimos isso, né? Mesmo assim, fomos lá e construímos. Criamos nossos próprios espaços, nossas próprias experiências, novas possibilidades, networking, aprendizado, e mostramos tudo o que podemos fazer com nossos talentos e nossas próprias decisões. Não precisávamos ficar mostrando para a sociedade que pessoas surdas são capazes. Nós sempre fomos. Por isso, começamos a trabalhar de uma forma natural. O protagonismo foi crescendo e muitas pessoas surdas foram se somando. E também já aconteceu muitas vezes de tentarmos apresentar projetos e encontrarmos barreiras porque a sociedade não acredita, porque faltaram oportunidades, espaços e pessoas dispostas a enxergar isso. Essa caminhada também foi construída por tudo o que aprendi com pessoas surdas, que conheci ao longo dos anos. Conheci diferentes histórias, lutas, ideias e formas de enxergar o mundo. Observei, admirei e aprendi muito com cada um deles. E foi assim que começamos a somar cada vez mais pessoas. Foi tanta coisa que aprendi durante esses anos em cada pessoa, fico admirado. E me sinto muito honrado porque o mundo é gigante e existem diversas experiências. Entre essas pessoas que me inspiraram tanto e plantaram em mim muito do que sou hoje está a minha mãe. Uma mulher surda que sempre foi uma das minhas maiores inspirações. Ela me fez acreditar em quem eu sou e acreditar no futuro. E também sou muito grato, especialmente à minha equipe. Pessoas incríveis que chegaram, ficaram, contribuíram, acreditaram e dedicaram seu tempo. Desde o início até hoje, fomos somando cada vez mais. Quero lembrar que a nossa equipe trabalha como um coletivo voluntário. Sempre trabalhamos com propósito e com o objetivo de trazer experiências incríveis para o público. Sentimos muito orgulho disso. Isso significa que nada disso teria sido possível sozinho. É impossível. Por isso, somamos diversas pessoas e trabalhamos coletivamente. Inclusive, temos o time de cultura, o time de comunicação e marketing. O time de experiência do público, que trabalha pensando na experiência e na estrutura para o público, e o time de negócios e operações. Existe uma organização, cada time tem seu coordenador e é liderado por uma pessoa surda que trabalha com suas equipes. Organização e desenvolvimento. É assim que trabalhamos, cada pessoa contribuindo e somando. Por isso estamos trabalhando com um objetivo. Além disso, também é uma oportunidade para nós, pessoas surdas, aprendermos todos os dias que podemos trabalhar, liderar. Isso é tipo, uau! E às vezes olho para tudo e penso, caramba, aconteceu mesmo. Por quê? Porque fiquei tão focado nisso, pensando nos projetos futuros. Ficamos trabalhando com vontade e tudo foi acontecendo naturalmente. O time começou a crescer, surgiram experiências. Quando olho para tudo, fico impressionado com o quanto crescemos, e muito. E foi por causa de vocês, porque vocês somaram, acreditaram, participaram, foi algo que nos conectou. Criamos uma conexão muito forte. O que significa isso? Que o lugar da Euforice é seu também.
que vocês possam se sentir orgulhosos de serem pessoas surdas. Vocês lembram que quando eu tinha 12 anos, postei meu primeiro vídeo no canal e já dizia que não aceitava ver pessoas surdas sendo excluídas, inferiorizadas ou tratadas como se não fossem capazes? Hoje fico olhando para aquela época, o Gabriel de 12 anos. Ele jamais imaginaria que um dia veria tantas pessoas surdas, ocupando espaços, liderando projetos, criando oportunidades e subindo em palcos, e que tantas pessoas incríveis se somariam para construir tudo isso. Tenho certeza de que aquele Gabriel de 12 anos nunca imaginaria, mas se ele soubesse antes, ficaria muito orgulhoso de tudo. Mas eu também agradeço a ele por me fazer acreditar, sonhar e começar. Isso foi um amor puro, porque eu sempre acreditei nisso. Olha, quase 10 anos construindo projetos também significa quase 10 anos pensando constantemente no próximo passo. Por exemplo, a cada ano que começa eu sempre penso, qual será o próximo projeto para setembro? O que precisamos criar? O que podemos melhorar, inovar e fazer pelo povo surdo? Como ter uma estratégia para trazer mais visibilidade para o nosso povo? Todo ano vinha novamente aquela responsabilidade. O que vamos fazer este ano? Eu me acostumei a pensar no que poderia entregar para o público e como continuar fazendo alguma coisa. Foram anos investindo tempo, foco, energia, criatividade e uma parte enorme da minha vida nesse propósito. Vocês pensam que isso é fácil? Que é um projeto rápido? Não é assim, porque precisa pensar na estrutura, na ideia, na organização, pensar em estratégia e muitas outras coisas que não são simples. E também não é qualquer pessoa que faz isso pela gente, somos nós mesmos que trabalhamos nisso, sempre pensando em como podemos fazer e procurar um jeito. Também vivi momentos de angústia, sobrecarga, barreiras que enfrentamos, por causa de uma sociedade que muitas vezes não acredita na gente. Além de muita pressão, julgamentos e situações de vida real que me machucaram. Durante muito tempo continuei mesmo quando não estava bem. Sinceramente, eu já não estava bem. Eu me sentia muito mal. Minha saúde mental e física foi piorando cada vez mais. Fiquei pensando e refletindo bastante. 10 anos investindo nisso. Hoje entendo que preciso olhar para mim e respeitar os meus limites. Por isso, depois de refletir muito, tomei uma decisão. A 5ª edição da Euforícia, no dia 17 de outubro, será a nossa última edição antes de uma pausa sem data para voltar. Sim, depois desta edição, a Euforícia fará uma pausa. Pode ser por 2 anos, 5 anos ou talvez volte de outra forma. Neste momento, eu não quero colocar uma data ou prometer algo, que nem eu sei como será. E pela primeira vez, fiquei refletindo que eu não parei praticamente nada nesses quase 10 anos. A cada ano, eu sempre ficava pensando no próximo passo. Era algo quase inevitável, porque eu tinha uma conexão muito forte com tudo isso. Hoje, quero me permitir não pensar no próximo projeto, no próximo evento ou no que preciso criar para a próxima celebração. Quero cuidar de mim, fazer coisas que amo e conhecer ainda mais quem é Gabriel Isaac, além dos projetos, dos eventos e de todas essas responsabilidades. Quero viver outras experiências sem carregar sempre a pergunta sobre o que preciso entregar depois, porque existe um Gabriel além da Euforice, e eu quero dar espaço para ele também. Descobrir o que ele gosta de fazer, pensar em outras coisas, talvez estudar alguma coisa, ser ator, artista, descobrir mais o Gabriel Isaac, sabe? Por isso preciso de mim. Olha, já quero deixar um recado. Isso não significa que deixei de acreditar em tudo que construímos ou no propósito que sempre me trouxe até aqui. Essa história fez parte de mim. Aprendi tanta coisa, amadureci, tive erros, acertos, conheci novas pessoas e vivi muitas coisas que construíram quem eu sou hoje.
Então significa que hoje eu quero conhecer mais a mim mesmo, Gabriel Isaac. Percebi que preciso me conhecer, porque antes eu sempre me preocupava e pensava em algo que poderia fazer para fora, para o público. Hoje reconheço que preciso olhar para mim, descobrir o que gosto, crescer como pessoa, investir em projetos sobre mim e muitas outras coisas que ainda virão. E vocês poderão acompanhar minhas novas experiências e novas histórias. Mas antes dessa pausa, ainda temos uma última grande celebração. Quero que a gente celebre juntos e unidos. Olha, quero lembrar que este ano o tema será reflexos, certo? O que significa isso? É você se olhar, se reconhecer e pensar no que aprendeu durante a sua vida. Quem te inspirou? O que te impactou para você ser quem é? Também entender toda a luta que existe até hoje e olhar para tudo que construímos e lembrar de cada pessoa que fez parte dessa história, que subiu no palco, que esteve desde o começo, quem chegou depois, quem encontrou um amor e principalmente quero lembrar de cada pessoa surda que encontrou ali um espaço para se reconhecer, se empoderar, criar, trabalhar, se divertir e ocupar. Vocês sabem que organizar um evento não é algo simples. Sim, é difícil. Porque tem muita estrutura, organização, equipe, precisamos pensar nas possibilidades e em muitas outras coisas. Porque não é uma festa que queremos fazer apenas para curtir. Queremos que vocês tenham uma experiência imersiva e entendam o porquê do orgulho de ser uma pessoa surda. Sempre existe significados por trás, o espaço, a divulgação, os produtos e muito mais. E também, antes do dia 17 de outubro, no dia 16 de outubro, vai ter um encontro cultural com o objetivo de aprendermos, nos reconhecermos, nos reponderarmos e entendermos que pessoas surdas podem ocupar esses espaços. Isso é necessário. Além disso, este ano vamos disponibilizar um livreto com um tema e referências de pessoas surdas para inspirar novas gerações. Como a nossa equipe trabalha coletivamente e de forma voluntária, estamos trabalhando juntos. Isso significa que acreditamos no propósito da Euforie-se. Já estamos trabalhando em muitas coisas. E reconheço que a nossa equipe precisa de um tempo também, para cuidar da saúde mental e dar uma pausa. Mas as histórias que construímos e vivemos com as pessoas da equipe até hoje nunca vão se apagar, porque essas histórias foram construídas dentro da Euforie-se. Porque é isso que sempre queremos mostrar, que você pode e merece estar aí. Pode liderar uma equipe, ocupar um palco, empreender, existem muitas pessoas surdas fazendo isso. Por exemplo, agora na 5ª edição, mais de 1.000 pessoas já garantiram seus ingressos. Fiquei imensamente feliz. Agora falta muito pouco para esgotar. E como a última edição antes da pausa, quero que essa 5ª edição seja uma celebração especial de tudo o que vivemos até aqui. Nós queremos muito que vocês aproveitem a última edição, se orgulhem e celebrem. Quem já participou em 2022, 23, 24, 25... e agora em 26 pode lembrar todas as experiências que viveu até hoje. E vamos celebrar juntos na 5ª edição. Porque as histórias que existem dentro da Euforie-se foram construídas por minha causa? Não, elas foram construídas por vocês, por muitos encontros, por todo mundo. E se você é uma pessoa surda e está assistindo, quero deixar uma coisa que aprendi vivendo tudo isso. Fiquei refletindo muito e quero falar para você, pessoa surda. Nunca espere que a sociedade diga até onde você pode chegar. Você pode fazer o que quiser. Pode liderar uma equipe, criar um projeto, ocupar espaços, empreender, ser produtor e fazer muitas outras coisas. O que você desejar, você pode buscar. E se você criar uma festa, me convida que eu quero participar, hein? Ninguém pode controlar o nosso sonho. Realize o seu sonho, seja o que você quiser ser. Por isso o nome Euforie-se tem esse significado. Euforia, alegria. Por isso Euforie-se. Seja você. Obrigado a cada pessoa que acreditou em mim, teve coragem, lutou junto, acreditou no propósito e em tantas outras coisas. Logo vamos nos encontrar e celebrar juntos tudo o que construímos até aqui na última edição da Euforie-se e depois descobrir o que ainda podemos construir. Pois é uma luta infinita.
Tchau. Obrigado.